O- Eu queria começar aqui contando uma coisa que me chama muita atenção. Eu não sei, as pessoas que são de São Paulo e que viajam pelo aeroporto de Congonhas, eu acho que já devem ter notado, toda vez que a gente vai chegando no estacionamento do aeroporto de Congonhas para deixar o carro, a gente, assim, sempre me preocupa, me causou uma espécie, ver aquele, nas melhores vagas ali, na entrada, né, aquelas vagas que deveriam ser reservadas para os clientes que chegam cedinho, né, uma coleção de carros antigos do dono do estacionamento. Ou seja, você que é cliente e que chega cedinho, que deveria pegar aquelas vagas, tem que ir lá para o fundão. As melhores vagas estão lá para o cara. Será que esse cara tem noção de quem é o cliente dele? Ou será que ele acha que ele é o grande cliente do estacionamento? É uma confusão muito comum. Eu contei essa história para a gente ver como muitas pessoas não têm nenhuma ideia, ou pouca ideia, ou confundem quem são seus verdadeiros clientes. Por que isso? É fácil de entender, né? Ser cliente é bom. Se estamos numa loja como clientes, somos os reis, paparicados, perdoados por qualquer mal-entendido. Você faz uma besteira, não, por favor, senhor, está tudo certo. Tal. Por isso que tanta gente não resiste e se coloca na posição de cliente. Até quem não deve, até quem não pode. Por exemplo, o vendedor que se põe na posição de cliente, depois no final do ano, no mês, não vende, e aí não entende por que não vendeu. Entre os aproveitadores, tem esses vendedores, etc., tal, né, que a gente às vezes encontra numa loja, né, que ao invés de nos servir, eles acham que a gente que está servindo a eles. Mas também tem os caras que são chefes. Chefe é um tipo de cara que normalmente se mete a cliente. E aí, como muitos donos, como desses do estacionamento, por exemplo, eles confundem os seus interesses pessoais com o da empresa e botam todo mundo para trabalhar para eles. Felizmente, aqui na Libes, nós estamos muito alerta a essa disfunção. E desde sempre, nós cultivamos lideranças conscientes de que a chave de uma carreira bem-sucedida é a capacidade de engajar o nosso pessoal em nosso propósito para os nossos verdadeiros clientes. Vou falar hoje, então, dos verdadeiros clientes. A gente sabe que donos e acionistas têm os seus interesses. E nós não podemos fechar os olhos a isso. Tá? Eles são, de certa forma, clientes da organização. Muitos esperam ter lucros e outros preservar seu patrimônio. Okay? Por quê? Eles botaram dinheiro lá e eles querem receber algo em troca, como qualquer cliente. Tá? Porém, o dono ou acionista não pode colocar os ativos da empresa a seu serviço. Não pode fazer como o dono do estacionamento. Ele tem que colocar os ativos da empresa a serviço de uma causa ou um propósito que faça sentido para a sociedade, faça sentido para o outro, não para ele. Ou melhor, pode até fazer para ele, mas ele é parte desse todo. Para que uma empresa tenha uma vida saudável, ela precisa entender que cada um deve servir a uma série de clientes funcionais, aqueles clientes internos, que cumprem papéis intermediários e facilitadores. Agora, esses papéis eles só fazem sentido se todos tiverem o cliente do propósito como fim. Aí a gente começa a misturar um pouco as conversas de um dia, de outro, né? A gente está falando de cliente, também está falando de propósito. Hoje o foco é de cliente, mas cliente sem propósito não faz sentido. Algumas empresas até entenderam que o cliente do propósito não é o dono, nem o acionista, mas não raro tratam clientes funcionais, que existem no mercado, porque nós temos os clientes funcionais internos e os do mercado. Por exemplo, uma distribuidora é um cliente funcional da Libes, ele é um intermediário. Né? Essas empresas tratam esses clientes como se fossem clientes do propósito.
Um exemplo disso são as seguradoras, que por muito tempo acharam que seus clientes do propósito eram as corretoras de seguro. Ou seja, eles paparicavam os corretores de seguro, as corretoras e os corretores. Enquanto todas brigavam pela atenção desse, que na verdade é apenas um cliente funcional, tudo estava em equilíbrio, todos brigavam pelo mesmo quê. Até que alguém sacou que o cliente do propósito de uma seguradora não é o corretor, mas sim o dono do bem que está sendo segurado. Parece óbvio depois que a gente fala, né? Mas você imagina só, um setor inteiro equivocado. Bom, então, ao direcionar a sua atenção ao verdadeiro cliente do propósito, essa seguradora ganhou o mercado como se fosse mágica. As demais, as mais espertas, né, perceberam que estava acontecendo e, mudando de foco, permaneceram no jogo. Mas eu acho que não foram todas, não. Muitas fecharam pelo caminho. Falar ou escrever que o cliente é o centro de nossa atenção é fácil. O difícil é botar isso na prática. Porque quando o cliente é o nosso foco, tiramos o foco de nós mesmos. E isso é uma coisa que as pessoas não gostam de fazer. Nós somos egocêntricos por essência. Já temos uma certa tendência a nos achar mais importante do que somos. Imagina, então, se o cartão de visita tem o nome de uma organização poderosa. O ego sobe às alturas. De lá de cima, o cliente passa a ser o cara que vai pagar o leitinho das crianças. Ontem vocês me fizeram um monte de perguntas, né? Perguntas até difíceis, tá? Muitas eu não soube responder. Hoje é que eu vou fazer uma pergunta. Mas eu vou fazer uma pergunta fácil. E eu vou escolher uma pessoa da plateia para responder. Uma pessoa com uma cara inteligente. Deixa eu ver aqui se tem um. Não pode ser um cara da diretoria, porque ontem eles já responderam tantas. Quem quer responder uma pergunta para mim? Depois eu faço a pergunta. Ninguém tem coragem aqui, pô? Ninguém tem coragem de responder uma pergunta fácil, gente. É fácil. E aí? Ninguém! Não, você não vale, pô. Você vive respondendo besteira. Olha lá, o cara de verde ali, ó. Corajoso. Palmas para ele! O cara corajoso. Eu respondo a pergunta sem nem saber qual é. Eu não faço isso, eu não teria essa coragem toda. Amigo, eu vou te fazer uma pergunta. Você quer ser um profissional excepcional? Claro. Pronto, está respondido. Aí. Aê! Então, vou dizer como é que é. O seu sucesso será proporcional à qualidade do que entregarmos aos nossos clientes. Olha que bacana isso aqui, né? O seu sucesso será proporcional à qualidade do que nós, todos, entregarmos aos nossos clientes. Isso quer dizer que o seu sucesso profissional ele tem muito a ver com nossos clientes funcionais, ou seja, os nossos colegas todos, e com o cliente final. E às vezes você não está lá, nem olhando para o cliente final. Tá? Por quê? Por exemplo, um propagandista, um vendedor, ele está muito longe do consumidor, mas ele faz parte de toda essa cadeia, do cara que vai lá no final consumir o nosso medicamento. Então a gente tem que garantir que aquele cara que toma o remédio lá na ponta tenha saúde. E a gente tem que fazer o máximo, da nossa parte, para que isso aconteça. Algumas vezes eu já trouxe a minha preocupação sobre projetos que se iniciam com apenas uma vaga noção do que os clientes desejam. E o cliente esquecido durante todo o projeto somente vai ver o que foi criado para ele quando o produto, o sistema, a obra estiverem pronto. Contando assim, parece óbvio que um projeto tocado desse jeito não vai trazer nada de útil. De útil para quem? Para o cliente.
Gente, muito projeto é conduzido assim na maioria das empresas. Isso não é brincadeira, não. E não só no Brasil, no mundo. Vou contar mais um caos aqui. Em 2015, eu fui visitar a GE. É outra empresa que eu sempre falo, eu admiro há muito tempo. Foi lá na Suécia, eu fui visitar os laboratórios dele. E eu vi lá, na prática, como funciona a crença mais importante que eles têm. Clientes determinam o sucesso. Eu percebi, lá nesse laboratório, que as crenças da GE são para valer. Não são para ficar na parede ou ficar em relatórios anuais, como acontece em muitas empresas. Elas são, de fato, a base de toda a gestão. É impressionante. Poucas crenças, a base de toda a gestão. Eu passei a imitá-los. Eu gosto de imitar o que é bom, sabe? Essas crenças são perseguidas em toda a sua profundidade. E é desse jeito que eles conseguem dar juventude eterna, essa gigante, centenária, com mais de 350 mil funcionários. Ontem a gente falou que a Apple está meio sem saber o futuro, etc., etc., com a morte do seu fundador Steve Jobs, não? Será que ela vai durar 350 anos? Será que a Apple dura 350 anos? Vai chegar a 100 anos? Né? Ela tem realmente milhares de funcionários, hoje é uma empresa de maior valor. Mas será que ela chega nessa idade? Vamos ver, né? Vamos ver. Por isso que é a importância das crenças, por isso que é a importância a gente ter algumas bases sólidas, esses pilares que a gente está conversando com vocês. E eu vou contar um pouquinho da mudança, né? Porque a GE também é uma metamorfose ambulante. Apesar de ser uma gigante, ela está sempre se reinventando e inventando muitas coisas que depois viram prática de toda a indústria no mundo inteiro. Então, no passado recente, um cientista da GE era um cara esquisito, era um nerd, tá? Que se trancava no laboratório e acreditava que o mundo aqui fora permaneceria na expectativa das maravilhas que a sua mente brilhante produziria, sabe? Ele ficava lá fazendo as coisas e todo mundo tinha paciência de esperar, né? Acontece que, enquanto o produto genial estava sendo eternamente desenvolvido, o mercado era atendido por um concorrente inesperado, que, por falta de dinheiro, fazia o quê? Tinha pressa de faturar e corria para fazer algo que os clientes precisavam, nada mais. Cansados de perder os caras da GE, então mudaram a postura. Abriram as portas dos laboratórios dos possíveis clientes desde o início. Laboratório agora não é ambiente para nerd, não. Laboratório é ambiente de convivência. E trouxeram os clientes para dentro. Vamos conversar com esses caras, vamos entender esses caras. E aí esses caras começaram a pressionar. E eles tinham que ouvir os clientes. E aí o que aconteceu? O projeto vira produto de verdade assim que o cliente, que está lá dentro do laboratório, diz as palavras mágicas. Queremos isso para ontem, do jeito que está, sem mais nem menos. Outro problema que eles tinham era a dificuldade de encerrar projetos que vinham se arrastando por anos. Você sabe, o cientista fica apaixonado, né, pelo projeto. Aí ele não joga a toalha, ele permanece quebrando a cabeça e fazendo a empresa perder tempo e dinheiro. Agora, com foco no cliente, a tarefa de desligar, de descontinuar um projeto, ficou muito simples. Se logo no começo do desenvolvimento do produto, os possíveis compradores não atribuírem ao possível produto do projeto o valor que a empresa espera, o projeto é encerrado. Você vê? O cliente manda. Quanto é que você paga por esse produto? Eu pago 20. Pô, a empresa quer 30. Não, 30 eu não pago. Encerra. Simples assim, né? Isso é levar muito a sério a crença de que os clientes determinam o sucesso. E sabe o que acontece com os projetos que os clientes aprovam? Porque sobra tempo. O cientista não está perdendo mais tempo com coisas que ele não aprova.
tá? Aqueles que são aprovados saem o quê? Enxutos, sem penduricalhos, que o cientista fica inventando. E como o produto sai enxuto, também sai rápido e barato. Afinal, é muito mais rápido desenvolver um produto enxuto, que, consequentemente, é mais barato. É tudo legal, tudo fica certo, tudo se acerta, tudo se encaixa. O que eu estou chamando de produto pode ser qualquer coisa que é entregue a um cliente funcional, que a gente viu o conceito, ou um cliente do propósito. Pode ser um medicamento, por exemplo, que ele é entregue depois, no final, para o nosso cliente do propósito. Mas ele pode ser um sistema de informática para você trabalhar, um procedimento também para você trabalhar, uma estratégia de marketing para vocês trabalharem, uma instalação, por exemplo, como essa, uma peça promocional. Dito assim, eu penso que todos vocês já têm a noção de quem são seus clientes funcionais e quem são seus fornecedores também. São vários. Cada um tem os seus. Mas todos nós temos um único cliente do propósito, que a gente sabe muito bem quem é. É aquele que vai ganhar saúde com os nossos produtos. Mas atenção, de nada adianta criar produtos desejáveis se as áreas de engenharia e desenvolvimento não derem atenção aos custos, que sem controle podem inviabilizar a comercialização. Amanhã nós vamos falar o quê? Nós vamos falar de austeridade. É amanhã, né? É amanhã. Vamos falar de austeridade. Eu já estou falando hoje. Custos têm a ver com austeridade, tá? A boa notícia é que o foco no cliente também resolve esse problema. Basta que as áreas de desenvolvimento entendam que quem vai fabricar também é seu cliente. É um cliente funcional e necessita que os projetos industriais sejam simples. Basta saber que as áreas de negócios também são seus clientes funcionais e terão dificuldade em vender um produto cujo custo é alto. Está vendo? Tendo clareza e foco nos clientes, sabendo quem é o cliente funcional, sabendo quem é o cliente do propósito e o que eles esperam, tudo se acerta. Vou contar mais uma história, tá? Vai ser minha última, pelo menos, programada por hoje. Mas é legal, é muito interessante, porque mostra como a gente pode tirar lições e aprendizados e alavancar as coisas com essa noção de cliente. Quem já trabalhou em empresa que tem refeitório, né? E eu acho que muita gente aqui já trabalhou em empresa que tem refeitório próprio e você almoça num refeitório todo dia, sabe o drama. Você contrata uma empresa para servir a comida, né? Aí no começo todo mundo gosta, acha a comida muito boa, é só elogio. Mas não demora 6 meses e você começa a ver os pratos indo quase cheios para o lixo. O cara enche o prato, come um pouquinho, pá, joga no lixo. A nossa fábrica era assim também. Onde estava o problema? É o seguinte, para a empresa que fornecia a comida, o cliente, que ele achava que era o cliente do propósito, talvez eles não tinham nem essa noção, né? Era o RH. Por quê? Esse cara era quem contratava e pagava a comida. Mas lá no restaurante da fábrica, a 20 quilômetros do RH, a coisa funcionava assim, ó. O funcionário entrava no refeitório, enchia o prato, comia um pouquinho, jogava quase tudo no lixo e saía sem pagar. Você viu? O pagamento saía em dia, mas a qualidade ia para o lixo. A solução do problema foi encontrada quando entendemos que o RH é apenas o cliente funcional do restaurante. O cliente do propósito é quem come no restaurante. É óbvio, né? Pois é. Se o cliente é quem come, é esse cara quem deve decidir pagar ou não pagar pela comida, e não o RH. Então fizemos o seguinte, o restaurante passou a funcionar pelo sistema por quilo. Tem lugares aqui do Brasil que fala sistema a quilo, né? Mas lá em São Paulo fala por quilo. E o funcionário passou então a pagar com vale-refeição,
que, por sinal, poderia ser usado em restaurantes fora da fábrica. O cara agora eu pago. Se eu pago, eu sou o cliente. Né? Dinheiro não aceita desaforo, lembra de ontem? Mas quisemos dar ainda mais poder ao cliente. Na saída do restaurante tem um totem, onde o funcionário pode votar se a comida é boa ou ruim. Se a maioria esmagadora disser que a comida é boa, o restaurante ganha um prêmio que é distribuído aos funcionários do restaurante. Se a avaliação começa ruim, começa a subir, o restaurante tem que descobrir o que está acontecendo e resolver o problema o quanto antes. Por quê? Porque senão perde o contrato. O resultado do foco no cliente do propósito, né, é extraordinário. Depois de quase 2 anos de funcionamento, o voto de comida boa chega a quase 100% todos os meses. Eu duvido que existe algum restaurante industrial no Brasil que tenha uma avaliação igual. Por isso que eu digo, o foco no cliente é uma coisa óbvia, mas as pessoas não praticam. Porque existe uma luta de poder, o RH quer ser poderoso, ele quer pagar, ele quer ter o poder, ele quer ser o cliente. Todos brigam, todos querem usurpar a posição de cliente. A palavra usurpar eu tirei do meu discurso, mas eu tenho que usar. O Maurício até disse, não, isso é uma palavra de cunho legal. Eu sei, mas as pessoas querem usurpar essa posição. É muito tentador ser o cliente, você tem poder, mas você pode destruir uma organização se você não souber exatamente que você não é o cliente, você é o fornecedor de algumas coisas, é o cliente de outras, e todos temos que saber o seguinte, quem é o cliente do nosso propósito. Porque o cliente faz o nosso sucesso, Se você está pensando em você, lembre-se, o cliente faz o seu sucesso. Essa é uma regrinha tão simples e eficaz, tantas vezes esquecidas. Por isso, toda vez que estivermos pensando em oferecer algo a um cliente, vale a pena perguntar, tá? Afinal, que problema ou necessidade relevante para o meu cliente eu vou resolver? Responda a essa pergunta e vá em frente. O tiro é certo. O cliente moverá montanhas para obtê-lo. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Um bom dia.